Galera, bom dia. Dando continuidade a termos da oração, termos essenciais, falar de sujeito sem mencionar sobre os casos de oração sem sujeito, está faltando alguma coisa. Então, toda vez que se fala sobre sujeito e tipos de sujeito dentro da oração, a gente tem que ver os casos de oração sem sujeito. Quando é que uma oração não possui sujeito? Primeiro caso é com verbos que expressam fenômenos naturais. Verbos que exprimem fenômenos da natureza, tipo chover, ventar, trovejar, nevar. Por exemplo, esses dois exemplos aqui. Choveu ontem à noite. Ventou hoje muito. Nevou a noite toda. Trovejou ontem. Repara que esses verbos que expressam fenômenos da natureza, eles não vão para o plural em hipótese alguma. Eles vão ficar assim, na terceira pessoa do singular. Tá? Então, todo verbo que expressa um fenômeno natural qualquer. Tá? Eles são chamados verbos impessoais, lógico. Né? Não existe eu choveu ou eu chovia. Isso não existe. Tá? Bom, outro caso de oração sem sujeito, vai acontecer caso de oração sem sujeito com os verbos haver e fazer impessoais, ou seja, eles não têm pessoa. Nesse caso, a norma gramatical recomenda que o verbo tem que ficar também na terceira pessoa do singular, sempre. E se tiver algum verbo aqui auxiliar, também fica na terceira pessoa do singular. Então, por exemplo, aqui está, havia 5 cadeiras na sala. Se por acaso tivesse o verbo deve aqui, no caso devia, né? Devia haver 5 cadeiras na sala. Tá? Então, o verbo haver ou seu auxiliar sempre vão ficar na terceira do singular. Então, haver com sentido de existência, a oração não tem sujeito. Aí você vai perguntar para mim, ué, e 5 cadeiras não é sujeito não? Não, 5 cadeiras é o tal do objeto direto. Tá? Então, isso aqui não é sujeito, é objeto direto. Tá? Bom, e quando o verbo haver também indica tempo transcorrido, tempo que já aconteceu, também é um caso de oração sem sujeito. Essa oração inicial aqui, ó, há 10 anos, não tem sujeito. Ou havia 10 anos, né? Não tem sujeito. E você vai me perguntar, 10 anos não é sujeito? Não, 10 anos é o tal do objeto direto. A mesma coisa, faz 10 anos. Tem muita gente que, né, dá uma vontade de botar isso aqui no plural, né? Fazem 10 anos. Não, não pode. Porque esse 10 anos aqui é objeto direto. Tá? Essa oração não tem sujeito também, com o verbo fazer indicando tempo que já passou, tempo transcorrido. A mesma coisa acontece para o verbo fazer quando indica tempo climático, assim, desse jeito que está aqui. Faz frios rigorosos na Rússia. Não é fazem frios, é faz frios rigorosos na Rússia. E frios rigorosos é objeto direto, não é sujeito. Então, todas essas orações aqui, todos esses casos, são casos de oração sem sujeito. Repare que em todos eles, o verbo está na terceira pessoa do singular, tá bom? E também, no caso de oração sem sujeito, está aqui com os verbos ser e estar, indicando tempo climático ou tempo cronológico. Por exemplo, é muito quente aqui. Essa oração não tem sujeito. Está bem frio aqui. Essa oração também não tem sujeito. Era no tempo do rei. Essa oração também não tem sujeito. Tá? Aí você vai, o rei é o sujeito. Não, o rei não é o sujeito, não. Tá? Isso aqui não tem nada a ver com sujeito. Aí, em todos esses 3 casos, o sujeito não existe. Bom, queridos, então,
Esses são os casos de oração sem sujeito. Até a nossa próxima videoaula. Um abração.